A viagem da corte portuguesa já durava quase 2 meses desde a partida no Porto de Lisboa, em novembro de 1807. Logo após um típico pôr do sol de verão em Salvador, o soldado de plantão neste forte, no dia 21 de janeiro de 1808, tomou um grande susto e correu para contar a novidade. Ao norte, a 10 quilômetros da costa, 4 embarcações que pareciam ser de guerra se aproximavam. A primeira no horizonte tinha a bandeira da Inglaterra. João de Saldanha da Gama, o conde da Ponte, governador-geral da Bahia, recebeu a notícia e ficou em pânico. No diário que escreveu, ele relata o medo de uma invasão inglesa, até o aviso de que as outras naus eram portuguesas e uma trazia o pavilhão real. A visita não podia ser mais ilustre. O príncipe regente, Dona Carlota Joaquina e algumas famílias nobres. A comitiva chegou sem avisar. Uma passagem demandou todo um conjunto de medidas para poder satisfazer, em 2 dias em que ele ficou ainda na frota, antes de mudar, de arrumação, inclusive de camas, de quarto, designando o rei, o príncipe, pessoas para verificar se tudo estava de acordo com aquilo que era necessário para a acomodação da família. Então houve um momento de tensão, né, porque ele não queria desembarcar, né, porque ele não achava que a Bahia tivesse condições para recebê-lo. O palácio, que era o palácio do governador, foi rapidamente limpo, adaptado para receber a maior autoridade do Império. O Palácio Rio Branco era bem diferente da construção em estilo eclético que existe hoje no centro de Salvador. Há 200 anos era uma casa colonial com 2 pavimentos. A Casa dos 7 Candeeiros e outras residências da elite da cidade abrigaram famílias da comitiva real. Na Bahia, aconteceu o primeiro contato entre as figuras retratadas nas moedas e os vassalos do Brasil. Entre o espanto e a admiração, os habitantes de Salvador receberam quem chegava para mandar e ditar moda. A questão do surto de piolhos na frota. Exatamente. E que as nobres portuguesas, as senhoras da corte, assolada de piolho, tem que raspar a cabeça e cobrir a cabeça com torso. E quando elas chegam, com turbantes, né? Então as baianas olham e veem aquelas senhoras que vêm da corte, vêm do reino, todas de cabeça raspada de turbante, aí vão para casa e raspam a cabeça e botam o turbante também para poder ficar igual à corte, porque é moda. Mais uma moda pegou de imediato: oferecer presentes, convites e todo tipo de homenagens ao príncipe regente. A primeira missa foi na Antiga Sé, hoje uma ruína no Terreiro de Jesus. Antes da demolição, em 1933, 2 altares foram levados para a nova catedral. Os detalhes em ouro são exemplos de riqueza vistos por Dom João. Na cidade que foi capital da colônia até 1763, os homens mais poderosos, fundadores desta associação comercial, prometeram construir um palácio se o regente ficasse na Bahia. As damas cobertas de joias nos retratos do Instituto Geográfico Histórico em Salvador representam bem a elite brasileira da época. Elas podiam até perder em sofisticação, beleza e charme para as damas da corte europeia, mas faziam parte do seleto grupo que concentrava os recursos econômicos no Brasil colônia, como confirmou o estudo desta historiadora nos inventários de 322 famílias. Esses inventários revelam uma sociedade, né, profundamente estratificada e hierarquizada e altamente concentradora de riqueza, né, altamente concentradora de renda. Basta dizer que 1,8% desse universo, ou seja, 6 famílias, né, acumulavam 38%
né, da riqueza da sociedade. Dom João retribuiu a hospitalidade baiana. Começou aqui a longa série de privilégios que ele distribuiu no Brasil. O Arquivo Público da Bahia tem uma quantidade incrível de documentos assinados pelo regente. Sobretudo com a concessão de títulos e mercês. Cerca de 500 concessões num período relativamente curto, um período de 32, 33 dias que ele permaneceu na terra. Até ordem para tirar gente da cadeia Dom João deu em Salvador. E também assinou decretos que acabaram com 300 anos de dependência de Portugal. Nesta época, do Porto de Salvador saíam cerca de 60 produtos. A guerra na Europa prejudicou este comércio. Portugal, invadido pelos franceses, não podia mais receber os navios. O monopólio português, a exclusividade sobre a comercialização de produtos brasileiros, não era mais possível. E os armazéns daqui e de outros portos do Brasil estavam abarrotados de mercadorias. O Estado português precisava arrecadar. Se Portugal está ocupado pela França e não realiza esse trânsito comercial por lá, isso dificulta a sua arrecadação. Então, para os próprios interesses do reino, era fundamental a abertura dos portos. Em solo brasileiro, há menos de uma semana, Dom João decretou, em 28 de janeiro de 1808, a abertura dos portos. A decisão teve origem em acordos firmados com a Inglaterra. Mas um novo conselheiro surgiu em Salvador para influenciar este ato do príncipe. O Visconde Cairu é considerado como aquele que teria sugerido ao próprio Conde da Ponte a abertura dos portos. O Conde da Ponte fez uma representação ao príncipe Dom João, e ele, no próprio decreto de 28 de janeiro de 1808, ele revela essa representação feita pelo conde, mas em nenhum documento do príncipe consta essa sugestão, essa influência do José da Silva Lisboa. Mas há indicações de que ele teria realmente tido uma participação. Ele já tinha escritos a respeito disso, né? Propondo aquilo que naquele momento era chamado de franqueza do comércio, ou abertura do comércio para os países estrangeiros. Um desejo dos comerciantes locais foi atendido: a criação de uma companhia de seguros. Dom João também queria mais garantias para a sua própria segurança. O Forte de São Marcelo, cartão postal da cidade, ficou assim depois de obras feitas por ordem do príncipe. A construção do forte começou em 1650, na forma de uma torre erguida sobre um banco de areia. Em 1728, ganhou um anel baixo com praça de tiros. Em 1808, após a determinação do regente, começa a reforma que vai elevar o anel periférico. A reforma concluída em 1813 deu ao forte o aspecto que ele tem hoje. Todo o sistema fortificado ganhou reforço. Alguns reforços em homens, em tropa, né? Outros reforços em canhões, ou em quantidade de pólvoras e tiros também, né? Isso é um reforço natural para enfrentar qualquer possibilidade de inimigo. Este forte, a sua capacidade máxima foi de 54 canhões, que naturalmente intimidaram todos os possíveis pretendentes a invadir essa terra. Nunca mais essa cidade foi atacada, nem o seu porto, o que era uma constante por piratas, corsários e bucaneiros que por aqui passavam. No Pelourinho, existe até hoje uma construção ligada à passagem da corte por Salvador. No dia 18 de fevereiro de 1808, caiu uma restrição que impediu o progresso do Brasil.
Aqui as faculdades eram proibidas, até que o cirurgião Mor da Corte, que acompanhou a família real na viagem, conseguiu convencer Dom João de que os brasileiros precisavam de médicos. José Correia Picanço é citado neste decreto como o autor da proposta de uma escola de cirurgia. A primeira instituição de ensino superior do Brasil, fundada na Bahia, está completando 200 anos de existência. As fundações deste prédio guardam a história do Colégio dos Jesuítas, construído em 1543. Em 1791, os religiosos decidiram que precisavam de uma faculdade. Os jesuítas pretenderam criar uma faculdade de matemática que funcionou por 1 ano, 2 anos, depois foi extinta por ordem do Marquês de Pombal. Os jesuítas, até o século XVII, XVIII, eram os grandes dominadores do saber, né? Tinham as melhores bibliotecas. O porquê matemática não se tem ideia, né? Mas eles eram muito bons em filosofia, muito bons em teologia, foram os primeiros botânicos das terras brasileiras. A turma que inaugurou a escola tinha 8 alunos que começaram uma tradição. Vários políticos importantes na história da Bahia estão entre as figuras da Sala do Conselho. Nesta galeria, há também os retratos dos primeiros mestres. Quais foram os primeiros professores dessa faculdade? São 2 professores que vieram, muito provavelmente, na comitiva de Dom João VI e aqui ensinaram a medicina, porque naquela época não havia especialização, que é o doutor José Álvares Amaral e o Manuel Henrique Spaiva. E eles são portugueses, então? São portugueses, ambos formados em Coimbra, né? Em seguida teve o doutor Estrela, que também está retratado ali. Os alunos das primeiras turmas tiveram que sair do Brasil para conquistar o título de doutor. Para receber o título de doutor, precisariam defender a tese de doutoramento. Isso só foi concedido ser no Brasil a partir de 1832, com a reforma do ensino promovida pela Regência Trina. Então, esses primeiros títulos de doutores foram conseguidos em que países? Inglaterra, Itália, aparentemente há um caso, mas não temos certeza ainda que foi para os Estados Unidos, mas basicamente Inglaterra e Itália. Em Portugal é que não poderia? Em Portugal não poderia. Por quê? Porque estava invadido pelas tropas napoleônicas. Não era apenas a Europa que estava estremecida por conflitos e novas ideias de origem francesa. Aqui mesmo em Salvador, nos muros do Convento das Clarissas, nas margens do dique do Tororó, foi planejada uma revolução em 1798, 10 anos antes da chegada da corte portuguesa. Os líderes do movimento sonhavam com igualdade e liberdade. Havia essa expectativa de que a França libertária, cujas informações da sua rebelião vinham chegando durante a década de 90, viessem de alguma forma a ajudar num processo de rebelião. Outro aspecto dessa relação com a França era a enorme presença de uma literatura francesa. Inclusive presos tinham nas suas bibliotecas enorme quantidade de livros franceses, livros que falavam inclusive da própria história francesa, panfletos, informes que chegavam, sobretudo clandestinamente, nos navios que aportavam na Bahia. Nos boletins espalhados pela cidade, os revoltosos pediam o fim da monarquia, sonhavam com a república. Um deles tinha a lista de participantes. Entre militares e artesãos, 676 pessoas. Foi uma rebelião planejada. Primeiro, os boletins sediciosos foram divulgados, fixados nas paredes, com a prisão de algumas pessoas, e depois uma tentativa de uma reunião, que foi delatada. A maior punição foi a pena de morte, para 4 dos participantes.
4 considerados como líderes principais do movimento. E eles foram executados efetivamente no ano seguinte à rebelião, na Praça da Piedade, aqui em Salvador, pela forca. Acusados e condenados pelo crime de traição, o crime de lesa majestade. Os condenados à morte ganharam homenagens na praça onde morreram. João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, considerado o maior líder do movimento. Depois de morto, teve mãos e cabeça decepadas e deixadas no lugar da execução até que o tempo as consumiu. Na Bahia, o perigo da revolução foi exorcizado. Mas a luta dos negros, mulatos e miseráveis estava longe do fim. Os escravos trazem as marcas, os costumes e a identidade de pelo menos 300 nações africanas. Aqui no Brasil, a convivência entre escravos de origens tão diferentes gera conflitos e separações de classes. 80% negra, 20% branca, e entre os negros ela é metade população livre, negros livres e mulatos pardos mestiços, e a outra metade escravos, em sua maioria africana, né? É uma cidade, é a mais africana, até hoje a mais africana do Brasil, pela circunstância de manter um tráfico constante de ida e vinda para a costa da África. Uma primeira separação que fica evidente nos estudos do século XIX é você perceber que crioulos e africanos ocupam posições diferenciadas na sociedade, né? Você encontra muitos relatos falando, por exemplo, que muitas vezes um crioulo era mais confiável, seria mais dócil, seria menos perigoso do que um africano, à medida que ele já falava português, né? Que ele já tinha adquirido hábitos brasileiros e que que diferente do africano, ele não recusaria radicalmente essa cultura que estava sendo imposta a ele. Para evitar mais revoltas de escravos, Dom João trocou o comando na Bahia. Saiu o repressor Conde da Ponte, entrou o astuto Conde dos Arcos, com a estratégia de dividir para governar. Aprofundar as diferenças das dezenas de nações africanas que estavam representadas na Bahia, né, de modo a que elas não formassem um grande bloco. Porque a tendência da escravidão, como todos eram escravos, submetidos ao mesmo regime, né, é que houvesse a formação de uma classe escrava, unida em torno da oposição aos senhores, né? Então, portanto, ao incentivar a diferença cultural, ele dava mais peso às diferenças, incentivava as rivalidades que havia em África. Então, essa era uma estratégia de acentuar a diversidade para assegurar, enfim, a ordem pública. Então, para ele, muitos batuques na cidade não eram sinal de desordem, pelo contrário, eram sinal de ordem. E essa também era a estratégia quanto às línguas. Cada senhor de escravos sabia que era de boa ordem misturar em cada senzala escravos oriundos de nações diferentes, falando línguas diferentes, para impedir que houvesse um entendimento, uma comunicação rápida para articular revoltas. Na Bahia do século XIX, alguns negros e mulatos conseguiram a alforria. E há casos de professores e alunos negros na Faculdade de Medicina. Muito antes da abolição dos escravos, por volta de 1853, nós tivemos o primeiro professor negro, que foi José Alves de Melo. Posteriormente, mais próximo à abolição dos escravos, nós tivemos o segundo, que foi o Anselmo. E, a partir daí, vários deles são descendentes de escravos, mais ou menos, né? O próprio Nina Rodrigues, né, que é tido como um indivíduo que estudava a eugenia da antropologia física proposta pelos americanos, muitos acham que ele era um mulato. Na Tenda dos Milagres é tido como racista. Esse professor era roubado de um candomblé na Bahia, né? E vários aqui também participar, porque o candomblé na Bahia sempre teve uma interação muito grande com a própria sociedade baiana.
Nos 35 dias que ficou em Salvador, Dom João apenas começou a ter contato com a rica cultura brasileira. Em 26 de fevereiro, a frota com a família real seguiu em direção à futura sede de todo o Império Português.